Mas eu acho que vai dar para... Estava testando ali, acho que dá para ver certinho. Mas aí vamos ver como é que vai ser aí agora. Nós vamos começar a falar sobre o nosso último assunto, que é o sistema nervoso. E o sistema nervoso, moçada, por que tá esse negócio aí, ó? Esse organograma? Porque ele representa os locais de possível lesão do animal, então, ou seja, as partes do sistema nervoso que podem estar afetadas. Esse aqui é o mais comum, são lesões no sistema nervoso central. Quem que é o sistema nervoso central? Encéfalo e medula espinhal. Não é medula óssea, é medula espinhal, né? Medula óssea é aquela que tem no osso. E medula dentro do osso, né? Medula espinhal é aquela que está dentro das vértebras, da coluna. Então, é diferente. E encéfalo é os hemisférios cerebrais, dentro da cabeça, né? Então, nessas duas partes aí é bem comum ter doença em cães e gatos. E também, a outra parte é o sistema nervoso periférico. Periférico é quem? Os nervos periféricos. Que são divididos em nervos cranianos e nervos espinhais. A gente tem os pares de nervos cranianos, que não sei se vocês viram a anatomia, de repente viram, e os nervos espinhais, tipo o isquiático, é um nervo espinhal, e ele pode sofrer algum tipo de lesão. Então, é nesse ambiente aí que a gente vai trabalhar, é nesse sistema aí. Isso aqui vocês já estão careca de saber, espera. Sobre a sequência do exame. As coisas que vocês já viram com o Sandro, tipo, aqui também é super importante resenha, e nós vamos ver por quê. E eu espero um dia vocês lembrarem dessa situação. Ah, a professora era tão chata que falava tanto de se importar de resenha, porque tem algumas doenças que atingem determinada raça, em determinada idade. Anamnese é o segundo passo. O exame físico geral, que foi o que vocês aprenderam com o Sandro, e nós vamos falar desse aqui, o exame físico específico, que é o principal aí para nós. E depois, né, exames complementares. Então, o que a gente pode pedir? O nome já está dizendo, né? Complementar. Complementar a esse carinha aqui, né? Ao exame físico específico, que no nosso caso aqui é o nosso exame neurológico. O exame neurológico. Aí já começa uma situação aí, ó. Quem gosta de participar e que aprende mais participando, agora vamos ver se a gente consegue trocar uma ideia, hein? Primeira coisa importante na resenha. Esse carinha aqui, ó. Que raça é essa? O Tekel. Professor, não é o Dachshund ou Dachshund? É a mesma coisa. O Tekel é o nome mais recente do Dachshund. Salsichinha, Cofap, tudo isso aí. Isso aqui, ó. Essas aqui são raças condrodistróficas. O que quer dizer uma raça condrodistrófica? Quer dizer esse negócio aqui, ó. Uma patinha curta e uma coluna compridona. Isso tá meio que errado. Além do mais, é meio curvado, assim, as patinhas dele. Então, tem um problema no início da formação do esqueleto. E aí, então, é chamado de raças condrodistróficas. O maior representante de raça condrodistrófica
é o teckel, é o salsichinha. Mas todos esses outros que estão aqui, o Yasa, ó o Shih, pequinês, eles são raças condrodistróficas. Profe, Oi. eu posso dizer que é problema na calcificação, na ossificação? Porque assim, ó, um dos tipos de... Eu acho que vocês devem ter visto com a Marla, em histologia. Para formar o esqueleto, antes é cartilagem. E aí vai depositando minerais e forma osso. E aí, É que eu quando está lembrei de passando da condroblastos, que é cartilagem de para o osso... cartilagem. Oi? Eu lembrei de condroblasto, é da cartilagem, né? Isso. Na deposição de condroblasto, quando ele vira condrócito, que ele vai formando o osso, tem um problema ali de comunicação entre eles, e aí não monta o esqueleto corretamente. E aí, então, eles ficam com essas coisas meio, tipo, erradas. Não é errada, assim, né? Mas é raça condrodistrófica. Tem condrodistrófico também em humanos. Quem que seriam os condrodistróficos em humanos? Que tem a perna mais curta? Anão? Alguém tem algum Anão? parente anão aí? Tem o Jonas na nossa sala. Ele é anão mesmo? Tem o Pia aí no grupo, ele é meio puxado para não, assim, tipo, baixinho. Não é nada, professor. Coitado. É Não é, muito professor? Ele já tem 1,40 m, mas não é anão. O Jonas? Jobas? Então, o Jopas ali, ele é condrodistrófico. Ele pode ter alguns membros mais torto, curvado. É anão, é condrodistrófico. Profe, e aquela E aí? pessoa que crescem demais, que parece que tem uma coluna imensa. Também é condrodistrofia. Distrofia quer dizer... quando a gente fala, tipo, tá meio... Aquela pessoa é meio atrofiada, meio distrofiada, coisa assim, é meio coisa errada. Então, condro é cartilagem, distrofia é um problema na formação da cartilagem que vai virar osso. E aí é importante a gente saber que tem essas raças, porque esse carinha aqui, ó, e todas as raças condrodistróficas é comum ter uma doença que vai aparecer aqui. Principalmente o salsichinha. Se vocês saírem da graduação sem saber a principal desse salsichinha aqui, é uma vergonha. Professor, eu não sei? Sim, agora que nós vamos ver. Depois tu tem que guardar isso e continuar estudando. Qual que é? A doença que vai aparecer aqui, ó, do salsichinha. Hérnia de Hérnia. Que a Hérnia de gente, disco. De que a disco. gente, que o nome completo dela é DDIV. O que quer dizer DDIV? Ó, doença degenerativa do disco intervertebral, conhecida como hérnia de disco. Hérnia de disco, mas se usa DDIV. Então, essa aí que eu falo para vocês, que agora vocês estão sabendo e vocês vão saber a vida inteira de vocês que, quem não sabia, mas agora também está sabendo, que o salsichinha é o campeão da hérnia de disco. Então, se tu vai atender um animal na rotina e é um salsichinha e está se arrastando as patinhas de trás, se tu não saber que existe DDIV e que esse cara ele é apaixonado por hérnia de disco, ele tem milhares de hérnia de disco, tu vai estar desatualizado, vai estar com déficit de informação. Então, é a DDIV, essa é a doença dele. Esse é um animal que tem doença do disco intervertebral. Vamos ver se roda.
Professor, Oi. lá onde eu faço estágio, a gente tem 2 cachorros com caso clínico assim, o Toquinho e o Chiquinho. O Toquinho ele foi operado tudo, mas foi a partir de sexta-feira, ele não consegue mais andar. Tipo, só fica se rastejando. Foi operado como? Do quê? Ele foi operado, tinha hérnia de disco, porque Aonde? ele só ficava se arrastando, né? Quanto que foi? Faz tempo já. Ele é aquele caso ali da ONG Voluntário Amigo dos Bichos, que quem fez a físio dele a gente teve já aula ali como é que é? Mundo à Parte. Aham. Ele passou por um bom tempo de físio, e daí agora, a partir de sexta-feira, ele se arrasta um pouco, mas ele fica tipo, no local dele, daí a gente tem que pegar ele para esvaziar a bexiga, tudo. Mas só as de trás. Só de trás, aham. Mas ele tinha voltado a caminhar depois da cirurgia? Sim, normal. O Chiquinho não voltou. Então deu de novo. Pode acontecer. Daí até a gente, como a gente vai de manhã lá, quando a gente chega e quando a gente sai, a gente tem que esvaziar a bexiga dele, porque ele não sai daquele, se deixa, digamos, ele no cercado, ele fica. Aonde que é? É aquela ONG, Voluntário Amigo dos Bichos. E aonde foi operado? Ele foi operado na Ciavete. Aonde? Na Ciavete. É aqui em Chapecó? Aham. Quem que fez, será? Acho que é o Dr. Rodrigo, se eu não me engano. Ô, moçada, esse animal aí, ó, ele tem problema, será nas patinhas da frente e de trás ou nas 4? Na forma dele caminhar. Qual foi a pergunta? Qual os membros dele estão ruins? Os da frente, o de trás ou os 4? Os 4? Pelo vídeo, as 4. Os 4? Os 4, ó, bárbaro, já tá matando a pau. Então, se é os 4, a hérnia dele só pode ser no pescoço. Se fosse aqui no meio das costas, aí a Afetaria só hérnia seria problema só nas patinhas de trás. Então, esse animal tem uma hérnia no pescoço, que pega os 4 membros. Ele tinha uma hérnia cervical, esse animal aí. E aí, ele tinha dificuldade para caminhar. Ele sentia dor. Tinha déficit proprioceptivo, que a gente vai ver. Esse é o outro animal, que também tem hérnia. Esse é o mais comum, né? O salsichinha. E esse aí, será que qual as patas que estão pior? traseiro. Só de trás. Então, a hérnia dele é no meio das costas aqui, ó. Atrás é o que está afetado, então é no meio das costas. As da frente estão ok. Outra doença. A gente já viu que a hérnia de disco é bem comum em raças condrodistróficas, principalmente o salsichinha. Outra doença é essa aqui. Das raças toy. O que é a raça toy? É um nome americano que os caras usam lá para como se fosse o cachorrinho de brinquedo. E aí, então, é esses poodle miniatura, maltês, chihuahua, shih tzu, pug, esses carinhas aí. E o York, bastante comum chamar de caça toy. Então, seria os cachorrinhos pequenos, professor? Isso, os miniaturinhos ali. Aqui ainda poderia colocar Não, o Yasa já não entra aqui, o Yasa é maior. Então, é até o shih tzu. É os pequenininhos. E eles têm essa doença que tá aí, que vocês já viram qual é que é, né? Vai aparecer aqui, ó. Eu já estou com o material. Tá com o material não vale. Ó, aqui tem uma fontanela aberta. Moleira. Quem é que já ouviu falar de moleira? Moleira é isso aqui, ó. A fontanela aberta. Então, tá faltando osso aqui. Isso aqui quer dizer indícios, essa calota craniana aumentada desse jeito, esse aumento de volume, esse cabeção é compatível com hidrocefalia.
As raças toy, elas são muito comuns de ter hidrocefalia. Professor, não estou entendendo o que o senhor está querendo falar com essas resenhas, essas doenças. É porque isso aqui dá sinais neurológicos. Esses animais podem ter convulsão, podem andar em círculos, eles têm sinais neurológicos. Por isso que a gente está falando nisso agora. Outra doença de raças toy, essa aqui é muito comum. Eu já atendi animal aqui em Chapecó com isso aí. Chamada de hipoplasia ou agenesia do processo odontoide. O processo odontoide é esse negocinho aqui, ó. Ou também conhecido como dente do áxis. O dente do áxis, ele serve para fixar o atlas, que é essa vértebra aqui, no áxis. Então, aqui é a segunda vértebra, que é o áxis, e aqui o atlas, que é a primeira vértebra cervical. E ele faz essa união aí entre as duas vértebras, junto com esses ligamentos aqui, ó. Esses pintadinhos aí são os ligamentos que seguram tudo, esses ligamentos se apoiam tudo nesse dente do áxis, para não deixar a articulação mexer. E aí os animais que têm problema, essa hipoplasia ou agenesia, é muito comum eles ter déficit neurológico, problema neurológico, porque a coluna mexe e comprime a medula que está passando aqui em cima. A medula está passando aqui em cima, aqui dentro, ó. Aqui dentro está passando a medula. Essa aqui é a medula. E aí, então, o dente, quando não tem ele, essa articulação mexe e machuca a medula. Olha essas figuras aí. O que vocês acham aí dessas três figuras? Esse aqui é o atlas, ó. Esse aqui é o atlas e esse aqui é o axis. Todas elas é a mesma coisa. 1 e 2. O que vocês conseguem identificar aí? A primeira tem o torto, processo professora. odontoide? Fala de novo, Cariane. A primeira tem o processo odontoide? A primeira imagem? A primeira tem o processo odontoide normal. Ó aqui ele, ó. Esse é o processo odontoide. Esse aqui é um processo odontoide hipoplásico, hipo de pouco. Ele desenvolveu pouco. Então, ele tá só com essa pontinha assim, ó. Tem só essa pontinha. E aqui tá o mais comum de todos. 90% dos casos, com certeza, desses animais tem isso aqui. A agenesia, A de negação. A quer dizer não. Gênese quer dizer nascer, surgir, enfim, gênese, formar, né? Então, não se formou o processo odontoide. Isso aqui tem muitos animais que têm isso aí. E eles caminham assim, ó. Eles têm uma marcha incoordenada. E como é no pescoço, os 4 membros estão afetados. Ó, isso parece estar até meio bêbado. Então, eles têm uma incoordenação na marcha. Professor, então, voltando no slide anterior, o do meio seria... O último é a agenesia, né? E o do meio é hipoplasia. Ele tem, mas ele tem pouco. Ele teria que ser maior. Ok. Olha o tamanho dele aqui, como é que é. Ó. E aqui tá pequenininho, e aqui não tem nada. E aí, isso aí faz a compressão da medula. Como se fosse apertar a medula assim, e aí o animal não consegue caminhar direito. E como é no pescoço, os 4 membros são afetados.
outro animal que tinha a mesma doença. Não consegue caminhar direito, ó. Incoordenação na marcha, cai. Professor, Pode falar. isso é feito cirurgia? Daí volta ao normal depois ou não? Sim, boa pergunta. Esses animais, eles são operados. Essa doença foi a minha dissertação de mestrado dissertação de mestrado e tese de doutorado, e eu operei esses animais utilizando um implante de osso esponjoso. E aí eu já fiz muitas dessas cirurgias. E na rotina, é isso que se faz. É feita uma cirurgia, e aí se coloca pinos aqui na articulação para bloquear ela. Pinos ou parafusos. Então, se coloca pinos ou parafusos aqui, e aí a articulação fica fixa. E aí ele para e melhora bem rapidinho. É uma doença bem fácil, não, né? Porque é uma cirurgia complicada. Mas o resultado dela é bem bom. Eu peguei um animal aqui em Chapecó, que foi operado no Paraná, e aí eu estou cuidando dele agora, estou tratando porque quebrou os pinos que foram colocados, quebraram, e daí ele não está muito legal, acho que vai ter que operar de novo, nós vamos ter que fazer de novo e tal, mas é uma doença bem comum, assim, que acontece na rotina. Mas aí tirando, colocando esses pinos, vai tirar um pouquinho da movimentação da articulação dele, né? Mas quem que perguntou aí? Adílio. Viu, Adílio? É boa pergunta. Mas ali vai zerar, porque ali vai fazer o que a gente faz. Além de botar os pinos, porque a gente quer realmente que bloqueie essa articulação. A gente quer que faça o nome da cirurgia, essa vértebra é o atlas. Essa aqui é o atlas. E essa aqui é o axis. Uhum. O nome da cirurgia é artrodese atlantoaxial. Artrodese quer dizer bloquear completamente a articulação. Tá, mas ele vai mexer a cabeça, mexe tudo normal, não muda nada. Ele tem todos os movimentos. Essa articulação, ela faz muito rotação, assim, ó. Então, é quando o animal, tipo, vira a carinha de lado, assim, quem trabalha bastante é essa articulação. Mas, tipo, não se nota nada. Mas, então, o objetivo da cirurgia é bloquear mesmo. Inclusive, se tira até a cartilagem articular aqui, ó. Raspa aqui e raspa aqui para lesionar feio mesmo a articulação, lesionar entre aspas, para grudar mesmo essa articulação aí. Calcificar ela, né? As demais acabam suprindo, então, né? As demais articulações acabam suprindo essa necessidade, então. Isso, exatamente. Aqui tem a articulação atlanto-occipital, que também faz a rotação, então o animal consegue virar a cabeça, por causa que essa aqui tá ok, aqui tem outra articulação, né? Então, compensa. E é uma cirurgia o animal tá desse jeito aqui, quando entra para a cirurgia, 2 dias depois parece outro. Esse aqui é um dos últimos que eu operei, a Malu. Não sei se no raio-x vocês estão conseguindo ver, mas ela tinha isso aqui, ó. Esse é o raio-x antes da cirurgia dela. Isso aí é um normal, uma hipoplasia ou uma agenesia? Agenesia? Eu também acho, porque eu não estou vendo nada aqui. Eu também não estou vendo nada. É uma agenesia. E ela não é uma raça toy. Os livros dizem que é raça toy, mas a gente não pode acreditar só nos livros, né? A rotina vai nos mostrando que ela é um vira-lata. Esse animal era de uma ONG lá em Caxias, e ela ficava presa numa corrente o dia inteiro. E com isso aí no pescoço, aquilo lá acho que começou, predispôs, então, aquela guia, né, no pescoço a vida inteira, e ela não caminhava direito, eles achavam que ela tinha sinomose. E aí eu vi esse animal, atendi ela, e vi que não era sinomose, aí fiz esse raio e vi que então ela tinha essa agenesia.
Aí eu fiz a cirurgia. Esse aqui é antes da cirurgia. A proprietária reclamava que ela tinha muita dor no pescoço e caía. E caminhava meio estranho. É um custo alto para fazer essa cirurgia, professor? Essa cirurgia é um custo alto. Depende, né? Depende do ponto de vista. Mas ela é uma cirurgia carinha. Profe, ali na articulação atlanto-occipital é raspado a cartilagem ali, né? Na atlanto-axial. Axial, sim, perdão. Isso, pega uma broquinha de dentista, a gente pega aquele aparelhinho de dentista e aí desgasta toda a cartilagem articular. Tira toda a cartilagem articular. Sim, mas de tirar a cartilagem, articular não vai danificar a articulação? Vai, mas é isso que a gente quer. Ó, ela tinha déficit nas patinhas, ó. Quando virava, ela não voltava direito. Ó. Então, como ela tinha problema nas patinhas da frente, isso quer dizer que o problema era no pescoço. Ela tem que virar ela tem que virar rápido. Eu não sei a velocidade que vocês estão vendo no vídeo, infelizmente, ali, mas ó, ela não virava, ó. Tem que voltar a patinha. Então, ela tinha problema no pescoço. Isso aqui foi no dia seguinte da cirurgia. Eu terminei a cirurgia às 7 da noite e isso é umas 8 da manhã. Ela já caminhava um pouquinho melhor, em questão de 12 horas depois. Aí, Matão, E esse aqui são 2 meses depois. Assim, não vai dar... Animal normal. Professor, você pode... Pode falar. Você pode reforçar a diferença entre genesia e hipoplasia, que eu não consegui pegar bem? Eu vou desligar o celular aqui, porque está muito ruim. A hipoplasia é tipo assim, aqui estaria, vou desenhar aqui a vértebra, o áxis, é onde tem o dente. Um dente normal seria desse tamanho aqui. Esse aqui é o dente do áxis, ou o processo odontoide. Esse seria o tamanho normal. E aí a gente teria, então, a hipoplasia, que ele seria menorzinho. Seria assim, um tamanho menor. Isso aqui seria hipoplasia. Hipo de pouco, plasia de desenvolvimento, pouco desenvolvimento. E a agenesia, que é o mais comum, aí seria reto aqui. Não tem nada. Aonde deveria ter aqui, não tem. E nesse processo odontoide é onde parte todos os ligamentos para fazer a fixação dessa articulação. Então, é daqui que parte, é dele que parte, porque aqui tem o atlas, né? Aqui tem a outra vértebra para segurar essa articulação. E aí parte tudo aqui do dente do áxis. Aqui, com hipoplasia, já fica dificultoso desses ligamentos partirem daqui. Às vezes nem tem ligamento, também não tem nesses aí. E aqui, além de não ter o dente, também não tem nem ligamento. E aí fica tudo frouxo essa articulação. Entendeu ali quem perguntou? Sim, entendi. Obrigada. Bom, visto um pouco da resenha, então, vamos falar da avaliação, né, desses animais agora, porque a gente também já deve ter conversado com o proprietário, né, que a gente falou da anamnese, que é o que vocês já viram com o Sandro. Então, vamos ver um pouco da avaliação.
Professor, só um pouquinho. Eles sentem dor ali na articulação, ali, onde não tem, no caso, ou é só uma falta de coordenação? Não, muita dor. Eles têm alteração na marcha, então, em coordenação. Tem déficit proprioceptivo, que é não voltar a patinha, assim, e tem muita dor, muita dor no pescoço. Tá apertando a medula espinhal, e a medula espinhal apertada dói muito. Então, eles têm tu encosta assim aqui, ó, tu encosta aqui, eles reclamam demais. Aqui, nessa avaliação desses pacientes, tipo da Malu ali, a gente tem que pensar nessas 3 coisas aqui, ó. Aonde está a lesão? Por isso que eu perguntei para vocês até agora, tá, mas vocês acham que as 2 patas, os membros torácicos que estão afetados? Ou são os 4, torácico e pélvico, ou são só os de trás? Porque está relacionado a onde está a lesão. Como é que a gente responde essa pergunta aqui? O que vocês acham? Quem não tem o material aí? Observando o animal? Fazer o animal caminhar, daí observar onde é que está a lesão. Está na frente, no pescoço ou atrás. Mas o animal caminhar é um pontinho, que está certo, dentro de um todo. E o todo é o quê? Exame neurológico? Isso, vamos fazer o exame neurológico. Ele que vai dar a resposta. O que causou o problema? Depois que eu fiz o exame neurológico, eu vou saber aonde que está a lesão, que é isso que a gente está falando. Ó, pata da frente, de trás, vou localizar, e aí vou pedir os exames. Vai depender de cada doença. Vamos pedir só exames laboratoriais, hemograma, bioquímico? Vamos fazer coleta do líquor, que é o líquido céfalo-raquidiano, igual de pessoas que se coleta para ver se tem meningite, por exemplo. Vamos fazer um raio-x, vamos fazer mielografia, que é um exame contrastado, para ver se a medula está comprimida, ou vamos partir para os melhores, que é tomografia e ressonância magnética. Isso tudo, antes disso, eu preciso, claro, disso aqui, fundamental. Porque no exame neurológico já me diz qual é o melhor exame. Para qual doença que eu suspeito, e aí qual doença se encaixa mais em qual exame. Tem toda essa questão. E aí, por último, vamos fazer tratamento clínico ou cirúrgico? Então, essas 3 respostas têm que ser promovidas baseado nisso aqui. 6 passos do exame neurológico. Aqui tem as fotinhos tentando representar esses 6 passos, que são, assim, uma dica de como fazer um exame. Vocês podem fazer no de vocês aí, fazer em casa. Ver se vocês não acham algum déficit neurológico aí em algum dos animais de vocês. Tem uma ficha ali que depois vocês podem usar também. E aí, anotar lá, ver se não tem nenhum déficit. Primeira coisa que vocês vão ter que olhar no animal é isso aqui, ó. Observações gerais. Observações gerais a gente vai falar mais o que é. Principalmente o estado mental dele. Tá alerta? Tá em coma? Como é que ele tá? Super importante a postura da cabeça. Olha só. Esse animal aqui com a cabeça inclinada. Então, postura da cabeça e a locomoção, que é um dos pontos ali que até o colega falou, né? Então, aqui, ó, esse é um dos pontinhos só do exame. Vamos avaliar as reações posturais, que é a da patinha, assim, ó, virar para trás, ver se volta. Vamos avaliar os nervos cranianos. Nosso 4º passo é avaliar os nervos cranianos. Testar os reflexos. Aqui está mostrando, ó, o teste do reflexo patelar, que é um parâmetro para saber se tem ou não alteração neurológica. E deixar por último isso aqui, que é a palpação, apertar o animal, para ver se ele sente dor.
que é um dos passos um dos mais importantes. Então, esses 6 passos aí, eles fazem parte do exame neurológico. É eu que inventei isso aqui? Não, isso aqui, moçada, é universal, isso aqui todo mundo tem que seguir isso aqui para conseguir fazer um bom exame neurológico. Então, a gente tem aqui, vamos falar de um por um agora. Vamos começar com o item 1, que é a observação geral. Como é que a gente conseguiria... Tu tá atendendo lá, se formou e tá atendendo. Como é que tu vai classificar isso aqui? Tipo, que o animal tá alerta. Quem é que tem uma ideia aí? A posição das orelhas, conforme ele olha? Seria isso? A cauda diz muita coisa, profe? Como? A cauda, o rabo dele, diz alguma coisa? Para o estado mental, não. Outras ideias? Se ele responde, é estímulo? Se ele responde algum barulho longe dele, alguma coisa assim. Isso, agora tá indo para o caminho certo. Tipo, tu vai estar no teu consultório, e aí o proprietário vai entrar no teu consultório, e tu já vai estar olhando para esse animal quando está entrando no consultório e quando ele está ali dentro. Então, ele entrou caminhando, ele está cheirando, ele fez xixi, ele fez cocô, ele latiu, ele quis te morder, ele subiu no colo do proprietário, ou é aquele animal que ele já veio no colo do proprietário, botou em cima da mesa e ele ficou dormindo. Se tu não incomodasse ele, ele ficava quieto. Então, essa observação geral é nesse sentido. É o sentido de ver, assim, como é que é o comportamento dele dentro do consultório. Então, são 4 possibilidades: alerta, deprimido, estupor e coma. Então, E tem uma outra que não é muito comum, que é o inverso de tudo isso, que é o delírio. Então, o animal está delirante. Não é muito comum isso, normalmente acontece em intoxicação. Pode acontecer em intoxicação. O animal que está agitado, uivando, gritando, não para, caminha... Então, ele tá delirante, mas esses aqui são os principais. Então, a gente tem aqui um exemplo, é o que a gente falou, alerta, até as gurias comentaram ali, responde aos estímulos ambientais. Então, ele está cheirando, ele está curioso, enfim, está normal. E o deprimido é esse carinha aqui, ó. Dorme quando não é perturbado. Aqui tem um exemplo do animal que não está dormindo, mas ele ficava também parado atrás da caixinha. Esse aqui era um animal de traumatismo crânioencefálico. Levou uma batida aqui na cabeça, e aí, então, ele tinha um estado mental deprimido. Se tu mexia nele, ele dava uma acordada, mas se tu deixasse em cima da mesa, ele ficava assim. Então, esse é um animal que ele ainda tá consciente, mas ele fica dormindo. Esse aqui seria um exemplo de um animal deprimido. Um animal que, se tu mexer nele, ele até anda, mas se ele parar, ele dorme. E aí, quando ele caía, ele ficava aí, parado. Esse seria um animal com depressão, deprimido. O animal que está em estupor.
é pior, né? É uma coisa pior. O estupor é um grau a mais de pior. Então, é aquele animal que não está responsivo ao ambiente, ele não está reconhecendo nada, ele também dorme quando não é perturbado, então ele fica dormindo e só desperta com estímulo doloroso. Só com estímulo doloroso. Esse outro aqui, o anterior que a gente viu, foi só empurrado ele assim e ele já caminhou. Aqui não. Aqui o animal está deitado de lado, ele está em decúbito lateral, está dormindo. Tipo coma. Então, para diferenciar estupor de coma, é porque esse animal que está em estupor aqui, ele sente dor. Então, se nós apertarmos a patinha dele aqui, ó, ele vai reclamar. Vamos ver se vocês conseguem ver nesse vídeo. Então, ele está dormindo. Esse animal aqui, a gente não sabe se ele está em estupor ou se está em coma. Na rotina, o que se faz é apertar aqui, ó. Ó, só mexendo nele, ele não acorda. E aí, se tu apertar a patinha, ó, ele abriu a boca aqui, vocês não ouviram o som, mas ele reclamou. Então, esse animal, ele está dormindo direto e tu aperta, ele dói. Isso quer dizer que ele está em estupor. Diferente do coma, que é o pior de todos. O coma, o animal está inconsciente. O mesmo coma de pessoas. Então, ele está dormindo totalmente fora, inconsciente, e mesmo apertando a patinha dele aqui, ele não sente dor. Então, aqui, o animal que está com oxigênio, aí tu aperta aqui a patinha dele, ó, vai apertar, ó, tá apertando, e ele não faz nada, diferente do outro. Então, esse é o coma. O mais comum de encontrar na rotina é o animal alerta e o animal deprimido. Claro que esses são os mais comuns de encontrar. Mas também o animal pode estar em estupor ou em coma, que são coisas mais graves. O item 2 do exame neurológico é a postura. Postura e locomoção, né? Então, postura principalmente da cabeça. Quem que já viu isso aí, moçada? Algum animal aí, quem faz estágio, ou já acompanhou alguma coisa de um animal assim? Ele fica nessa posição sempre? Era a pergunta que eu ia fazer. Porque eles dão essa viradinha e uma voltam, agora nessa posição não. Ninguém nunca leu ou acompanhou alguma coisa, a causa disso aí, normalmente? Não? Aparece isso bastante nos filmes, né? Ah? Aparece isso aí nos filmes, aqueles cachorros, cara abaixada assim. Aqui, ó, tilt, né? Quer dizer, chama a doença, vocês vão ver que essa apresentação é chamada de head tilt. Head tilt é cabeça inclinada. Eu uso cabeça inclinada, que é essa apresentação aí. Ó, outros animais aí. Essa inclinação de cabeça, ela quer dizer que é uma lesão no sistema vestibular. E agora, moçada, quem é que sabe me dizer onde é que é o sistema vestibular? Próximo ao ouvido, professor? É no ouvido interno. É para o equilíbrio, né? Hã? É para o equilíbrio, né? Isso, na região da bula timpânica. É lá dentro do ouvido, esse é o sistema vestibular. E aí, então, esses animais têm essa inclinação de cabeça, tanto o cão quanto o gato. A grande doença que causa isso aqui, qual que é? Uma das principais.
Labirintite? Labirintite não tem, assim, esse termo a gente não usa na veterinária. Tá? Assim, até mas não utilizamos ele. Otite, professor? Otite. A otite é a principal doença que causa inclinação de cabeça. É uma delas, né? Sendo a principal, tem outras, mas é a principal. Então, cabeça inclinada, e é sempre a otite pior é do lado que está a cabeça inclinada. Então, essa aqui é o lado pior da otite, nessa orelha aqui. Esse aqui tem a otite pior nesse lado aqui. Então, a gente já viu aí que tem que cuidar a postura da cabeça. E temos que cuidar também a locomoção. Então, a marcha é uma das coisas importantes dentro da avaliação do exame neurológico. Tem 3 problemas. Ó, qual é o problema que esse animal tem? Ele tem ataxia, ele tem paresia ou ele tem plegia? Esses termos aí vocês vão ver em algum momento, e na verdade, durante a graduação de vocês, vão ver muitos falar sobre esses termos. Ataxia é o quê? Falta de coordenação. Aqueles vídeos que a gente viu anteriormente, principalmente o da Malu, é um animal que tem ataxia. Ele tem uma marcha incoordenada, ele não consegue andar em linha reta. Então, falta de coordenação quer dizer ataxia. Principalmente, falta de coordenação. Isso aqui é ataxia. Paresia quer dizer fraqueza. Então, o animal tem perda parcial do movimento, quer dizer fraqueza. Então, a gente, na prática, assim, são aqueles animais que caem. Por exemplo, o salsichinha, que a gente viu no vídeo, que tinha problema no meio das costas. Ele caminhava e caía, caminhava e caía. Isso quer dizer paresia, fraqueza. E plegia é a pior de todas. Plegia é o animal que não tem nenhum movimento. Então, é o animal que a gente vê também, fala em pessoas, né, os paraplégicos. Não tem movimento das pernas. Na veterinária é a mesma coisa. Então, esses são as 3 formas. Olha esse animal aí, vamos ver se roda para vocês. Por que esse animal está escrito aqui embaixo, ataxia vestibular? Ele tá com essa perda de locomoção e também tá com a cabeça inclinada, né? Quem que falou aí? Jamir. É isso aí, Jamir. Porque ele não consegue andar em linha reta, quer dizer ataxia. E a ataxia a gente ainda classifica da onde que ela é. E a origem dessa incoordenação é da região vestibular, porque ele está com a cabeça inclinada. Então, ele tem um problema no ouvido, que faz ele caminhar incoordenado, que é a ataxia, e da região vestibular. Então, esse é o nomezinho dessa locomoção. Olha, paraparesia. Esse animal aqui tem paraparesia. O prefixo para, ele se remete às patinhas de trás. É só atrás. Então, paraparesia quer dizer que ele tem fraqueza nas patinhas de trás, nos membros pélvicos. Se fosse tetraparesia, ele teria fraqueza nos 4 membros. Então, ele teria dificuldade de caminhar com os 4 membros. O primeiro vídeo que a gente viu foi de tetraparesia. Então, esse salsichinho, ele tem paraparesia. Então, ele tem fraqueza nas patinhas de trás. Não consegue sustentar o peso. Por quê? Porque ele tem um problema no meio das costas. Provavelmente uma hérnia de disco. Ó, isso é paraparesia.
E a pior de todas é essa aqui, que é a paraplegia. Não tem movimento nos membros de trás. Então, essas são as formas de caminhar que a gente classifica durante o exame neurológico. E aqui é aquilo que a gente viu antes, ó, o tetraparesia. Tetra, 4. Paresia, fraqueza. Então, é aquele animalzinho que a gente viu lá no início, que até vocês comentaram que ele tinha problema nos 4 membros. Quando ele cai, dá para ver que na frente tá, ó, como ele caiu com os da frente, quer dizer que ele tem fraqueza ali. Então, obrigatoriamente tem fraqueza nos 4 membros. Existe uma locomoção, uma forma de caminhar, chamada de locomoção em círculos. Talvez, pode ser que algum de vocês já tenham visto também, que é assim. Esses animais, moçada, que têm locomoção em círculo, eles têm problema na cabeça. Então, um trauma, uma doença infecciosa, mas é problema nos hemisférios cerebrais ou no sistema vestibular. Então, é uma lesão que acontece dentro da cabeça. Esse animal tinha levado foi um trauma também. Ele levou um coice de uma vaca, e aí, então, ele teve um traumatismo aqui na cabeça. Então, não pode andar em círculo se o animal tiver uma lesão aqui na medula, né? Então, lesões na cabeça que deixam o animal andando em círculos. Professor, quando o animal anda em círculo, também tem aquela questão que ele pode estar estressado e tudo mais. Tem como diferenciar isso? Tem. Existe o andar em círculo de distúrbios de comportamento. Por exemplo, o animal que corre atrás do rabo. É um andar em círculo, só que ele é totalmente diferente desse aqui. Ele tem animais que, por exemplo, eu atendi um animal lá em Farroupilha, perto de Caxias, que chegou para mim porque ele andava em círculos. E aí eu atendi, até tem esse animal aí, as imagens dele, eu atendi, e na observação geral, que o proprietário disse que ele andava em círculos, então eu imaginava que chegando lá ele já ia estar andando em círculo. E aí eu fiquei com ele 20 minutos, meia hora conversando, e ele andando, e ele não andou em círculo em momento nenhum. E aí eu pedi, tá, mas quando que ele anda em círculo? Quando eu convido ele para sair. E então eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, a senhora levanta, né, e diz que vai passear e convida ele para sair. Quando ela falou isso, ele foi lá para a porta e começou a rodar em círculo na hora que ela convidou ele para sair. Então tem que diferenciar. Esse é um problema de traumatismo, de lesão cerebral. O distúrbio de comportamento não tem lesão cerebral. Então, mas pode acontecer também. E aí tem que diferenciar. E não é muito difícil de diferenciar, não. Por que não é difícil? Porque esse animal aqui, que tem uma lesão na cabeça, se tu for virar a patinha dele para trás assim, ele vai ter déficit, ele não vai voltar. Ele vai ter déficit neurológico, ele vai ter problema neurológico durante o exame. O animal que é problema comportamental, tu vai fazer o exame neurológico dele e é tudo normal. Tu não vai encontrar nada de déficit, a patinha tu vira para trás, ele volta. Então tem como diferenciar. Professor,
Pode falar. Todos os cachorros que eu conheço, para se acomodar e deitar, eles dão umas voltinhas. Normal isso, né? Sim, muito legal a pergunta também. Eu dou aula na Qualitas, um instituto de pós-graduação. E eu dou os módulos de neuro, né? De neurologia. E aí eu falo de distúrbios de comportamento. E um deles eu tenho um vídeo desses aí que tu tá falando. É um vídeo de um animal que está se ajeitando para deitar. Só que o vídeo inteiro tem 14 minutos. O animal fica 14 minutos se ajeitando para deitar. Será que isso é normal? Não é. Agora, um pouquinho sim, mas tem que pensar no tempo que ele fica ali. Esse animal ficava 14 minutos assim, então isso não é normal. Um pouquinho sim, né? O normal... O normal é fração de segundo, né? Se ajeitou ali, 30 segundos no máximo, tipo, tá se ajeitando. Então, isso tranquilo é normal. Mas eu já vi animais que ficam um tempão. Aí não, isso não pode. Mas bem boa a tua colaboração. Terceiro item, reações posturais. O que seria reações posturais? Nós vamos ver o quê? Se o animal mantém a postura. Por exemplo, ele está com a patinha em cima da mesa. Se nós deslocar ele para o lado, ele tem que acompanhar. Então, nós vamos testar a postura dele. Esse é o exame, é a parte do exame que testa essas reações. Uma delas, e a mais utilizada, é essa aqui que eu estou falando para vocês há tempo já, de virar a patinha para trás. Então, a gente vira a patinha para trás e ele tem que voltar. Se não voltar, ele nos diz que o animal tem um problema neurológico. Então, aqui é uma velocidade normal de voltar. Não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver, mas é uma velocidade que virou a patinha, tem que voltar. Tem que voltar rápido. Então, depois eu coloco esses videozinhos também para vocês ver lá, porque eu não acredito que vocês tenham conseguido ver a velocidade normal que tem que voltar. Esse é um animal que tem problema. Ó, não volta. Nessa patinha não voltou. E essa também não. Ela tinha esse animal, ou seja, aqui não voltou. Negativo. Essa patinha aqui também não voltou. Negativo. E aqui, quando eu fiz na frente, ela voltou normal nas duas. Então, se aqui está normal e aqui está deficitário, o problema desse animal é daqui para cá. Então, no meio das costas ou bem aqui no finalzinho da medula espinhal. Né? Então, essa questão de aonde está normal, beleza. A lesão é dali para trás. Outra reação postural é essa marcha aos saltos que eu falei para vocês. Então, como é que a gente faz? Em pequenos animais e em gatos, tem que erguer todas as patinhas. Estão todas as patinhas no ar. Ó. As 3 aqui estão no ar, só fica uma. E aí tu desloca o animal para o lado e ele tem que pular. Em animais de grande porte, que é muito pesado erguer todo ele, não tem como erguer esse aqui. Aí, então, ergue só um membro aqui, contralateral, e desloca esse para cá, e ele tem que ir pulando. Então, ele tem que saltitar. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui. Tem. Esse é o normal. Ó, desloca e ele tem que pular. Então, essa é a resposta normal que a gente tem que ter. E esse aqui é uma resposta que não está legal. Olha, ele deveria ter ido já. Já deveria ter pulado. Saltado. Não fez.
Então, sugere que esse animal tenha déficit neurológico. Isso se faz nas 4 patas. Aqui mostrou só nas 2 da frente, mas se faz também aqui atrás, né? Se faz atrás. Então, esses testes aqui de marcha aos saltos são feitos nos 4 membros, nas 4 patinhas. Isso tudo para tentar fazer o quê? Para tentar localizar a lesão. Para tentar localizar a lesão neurológica. Então, a gente está tentando localizar aonde que está essa lesão. São só as patinhas da frente que estão afetadas ou são as 4? É isso que a gente está tentando fazer. Sim, porque senão, quando vai pedir um exame complementar, vai ter que pedir um tudão, né? Assim, localizando, pede só tudo. Vou só te dizer vou te dizer 2 palavras. Matou a pau. Não, 3. Não, 2 em um artigo. É isso aí. Eu acho que tu já deve ter alguma experiência. Quem é que tá falando? Adílio. O Adílio deve fazer estágio ou já é formado e está fazendo... Porque isso aí na pós-graduação é o que mais se fala para os alunos também na pós-graduação, não só na graduação. E é isso mesmo. E no sistema neurológico é a parte mais importante, moçada, de localizar a lesão. Por quê? Hoje está na moda fazer tomografia computadorizada. Então, fazer tomografia, TC, ou ressonância. Você sabe quanto que custa uma ressonância ou uma tomografia, moçada? Quem já fez, aí teve algum conhecido que fez de algum animal, alguma coisa assim? Não faço ideia. Ninguém nunca ouviu falar de um preço de uma tomografia, de uma ressonância? Não. Deve ser baratinha, não? Depende do ponto de vista, né? A tomografia é 1.200, e a ressonância é 1.600. Tá, mas espera aí, professor, beleza, então vamos fazer ressonância porque a gente faz ressonância de todo o animal. Não, moçada, não se faz ressonância nem tomografia de todo o animal. Se faz de um pedacinho só. Professor, mas lá na clínica a gente faz um raio-x de todo o animal. Isso aí é coisa de raio-x de todo animal, é meio complicado, só que o raio-x é mais barato, né, moçada? Então, faz um raio-x de todo animal, que não é o certo, mas se faz, mas é barato. Mas aqui, a gente precisa saber se esse animal tem lesão no pescoço, se tem no meio das costas, ou tem aqui atrás. Porque cada um desses locais é R$ 1.600. Eu aproveitei o que o Adílio falou, porque isso aqui é muito importante, moçada. Se vocês tiverem noção disso, é super importante. O item 4 é avaliar os nervos cranianos. Para que nós vamos avaliar os nervos cranianos? Para quê? Porque, moçada, as lesões nesses carinhas aqui, elas me dizem que o animal tem problema dentro da cabeça. Se tu tá fazendo um exame e tu encontra um déficit de nervo craniano, quer dizer que o animal tem lesão dentro da cabeça. Então, eles ajudam muito nesse exame. E aí a gente tem 12 pares, né? Esse aqui a gente não testa, dificilmente o olfatório. Nós testamos o óptico, que é o 2, esse sim, se testa, a gente vai ver como. O óculo motor, o troclear, o trigêmeo, que é o 5º par, tem bastante lesão aqui no trigêmeo. O abducente não tem muita lesão, o facial tem, é uma doença bem comum. Tem uma doença bem comum chamada de paralisia de facial. Fica caído o lábio, fica caído uma orelha, só de um lado, assim, do animal, que nem de pessoa. E acontece bastante em veterinária. O vestíbulo coclear, que é o que a gente comentou antes da síndrome vestibular. Então, é um nervo que deixa a cabeça inclinada. O glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Todos estes são testados.
para saber se eles têm algum problema. Como que a gente testa eles? Esse eu acho que vocês já viram, esse teste aí, chamado de reflexo pupilar à luz. Então, a gente testa ele com uma luzinha e a gente vai testar qual nervo? O 2 e o 3. Por quê? Porque o nervo óptico capta a luz e o oculomotor faz a resposta. E qual que é a resposta aqui que vai aparecer? Quem não tem o material aí? O que vai acontecer aqui? Quando a gente coloca a luz no olho do animal? Fechar o olho? Vai dilatar? Contrair a pupila? Que é chamada de? Midríase. Midríase? Miose. Miose. Então, vai fazer, a resposta é a constrição pupilar, chamada de miose. Então, quando ele faz miose, quando tu coloca a luz, quer dizer que esse aqui está legal e esse aqui está legal. Já testou 2, faltam 10. Para ver se está tudo ok com a cabeça do animal. A gente está testando os nervos periféricos para saber se o cérebro dele está legal. Já testamos 2. Olha esse videozinho aí, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Está fazendo o RPL, o reflexo pupilar à luz. Consegue pegar a pupila ou não? Dá para enxergar ela? Não consegue. Fica filmando. Não é cego esse cachorro aí? E aí, moçada, como é que tá esse reflexo pupilar à luz aí? Mas não vi nada. Tu não viu nada do vídeo ou tu não viu nada do quê? Ali dos olhos, se fez midríase ou miose, sei lá como é que é outro nome, esqueci. Tá, mas e aí? Então, esse animal teve o reflexo foi positivo ou negativo? Não teve? Negativo, eu acho. Eu não consegui ver nada. Nada, tu disse o quê? Que tu não conseguiu ver nada do vídeo ou não conseguiu ver o... Não consegui ver a pupila dilatando, saindo nada. Ele teve um reflexo negativo? Não, o vídeo tá bom, só que a gente não conseguiu identificar, tipo, se tá dilatando a pupila ou não. Mas não pode dilatar. Se tá contraindo ou não. Se tá contraindo e coisa. Tá, mas então não tá contraindo. Não. Não. Mas então esse animal tem problema em qual nervo? No oculomotor? Isso. A lógica é que nós estamos testando quem? O 2 e o 3. Então, ele não tem. Mas, me digam o que vocês acham do olho desse animal. Parece que ele tá cego. Vocês não conseguem notar nenhuma alteração pelo vídeo aí no olho do animal? Não tem catarata? Isso, quem é que parece falou meio aí? opaco. Quem é que falou do termo catarata? Eu, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Pro óptico captar a luz, ele não precisa estar tudo transparente o olho? Precisa. Então,
a gente não pode dizer que esses nervos estão doentes, porque não está passando a luz. Esse animal tem catarata. Então, a luz não está passando, mas não é por problema nos nervos. Então, sempre que a gente vai fazer o reflexo pupilar à luz, a gente precisa saber como é que está a transparência do olho. Porque isso é fundamental para a luz chegar até a retina. Então, não dá para dizer já de cara que esse animal tem problema de nervo 2 ou 3, óptico ou oculomotor. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes, assim, os livros não falam especificamente, então a gente vai pegando esses macetezinhos e passando adiante, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso aí. Outro reflexo que a gente testa, nós testamos o reflexo pupilar à luz, que testava o 2 e o 3. Agora nós vamos testar o nervo trigêmeo, que é o 5, e o nervo facial, que é o 7. Por que eu quero testar eles, professor? Ué, para saber se eles estão dando uma resposta ok, porque tem doenças que afetam eles, e aí eles não funcionam. Então a gente vai pegar, normalmente não se usa cotonete assim, pega só um algodãozinho e encosta na córnea, né? O reflexo corneal, córnea. Então essa é a resposta. E aí eu quero que vocês me digam o que está acontecendo aí. Se está tudo normal, se tem algum ruim, se tem algum doente, o que está acontecendo aí? Vão falando aí. Pelo que eu percebi, ele não deveria fechar o olho quando encosta? Qual olho? O olho direito está sem reflexo, né? Não tem sensibilidade. O esquerdo? O esquerdo, ele está fechando. O direito está sem sensibilidade, não está... Isso. O direito, ele não pisca, né? Então, quer dizer que ou o trigêmeo ou o facial está doente. O que mais que vocês conseguem ver nesse vídeo aí? Prestem bem atenção em todo o animal. É um cachorro já mais de idade? Idade, um boxer. O que mais? Olha agora. Não só no olho. Muita ofegação? Não, outra coisa. A língua dele, professor? Coloração dela? Ele tá querendo dormir? O estado mental dele tá parecendo um pouquinho, não tá alerta, mas não é isso. Olha agora a diferença. Olha só. Eu tô falando para vocês tentarem, moçada, porque isso é uma coisa que pode passar desapercebido por alguns no exame. Então, eu vou passar de novo. Olha só a diferença que tá aí. Não olhem só pro olho. Ele não teve um trauma na cabeça, porque parece que tá mais alta do lado esquerdo ali. É assim, ó, não é que está mais alta do lado esquerdo, é que no lado direito tem uma atrofia. Olha a atrofia, a perda de músculo que ele tem no lado direito. Olha só desse lado aqui, ó. Compara, esse é o normal. Olha só como é que está o lado direito dele. Olha a diferença aqui, ó. Quando tu vai examinar o direito, ele fica mais de boa, assim, ele não tem reação, mas o esquerdo, ele se movimenta mais também. O esquerdo é o normal, ele tem que se movimentar e tem que nem deixar chegar. O esquerdo está 100% ok. Olha essa atrofia aqui, ó. Olha só. Tem um buraco ali. Então, esse animal, ele tinha um tumor. Um tumorzão aqui no trigêmeo, nesse nervo aqui. Bem aqui atrás da orelha, assim, ó. Que fazia ele ter esses déficits neurológicos.
Então, os nervos cranianos, eles são muito importantes durante o exame neurológico. Ainda para avaliar os nervos cranianos, a gente vai fazer isso aqui, de colocar uma pinça no nariz, que é uma reação. Por que é uma reação? Porque testa nervo craniano mais cérebro. Por isso que é chamado de reação. O animal, para tirar isso aqui, ele não faz só reflexo, ele tem que ter uma parte consciente. Então, quando a gente encosta a pinça, testa o nervo trigêmeo e o córtex contralateral. Então, quando a gente encosta a pinça nesse lado, a gente está testando o nervo trigêmeo, que é o quinto par desse lado, e o hemisfério cerebral do outro lado. Então, do lado, o hemisfério cerebral, no caso aqui, do lado direito, e o nervo 5 do lado esquerdo. Olha esse animal normal. Ele tem que tirar a cabeça. Tirou. E tirou. Olha esse outro. O que vocês acharam desse aqui? Desse? Do lado direito, ele não sentiu? Vocês estão, acho que, pegando... Lado esquerdo? Lado esquerdo? Eu acho que tem... Pra mim tá tudo ao contrário. Não, mas pensa no animal. Pensa nele lá. Não no que tu tá vendo no vídeo. Pensa no animal. O lado direito ele não teve reflexo? Como? O lado esquerdo ele não tem reflexo. Isso. O lado esquerdo, olhando por ele, assim. Não, mas tem que ser ele, né? O lado dele. Então, moçada, isso quer dizer que ele aqui tá ok. O lado direito tá ok. E o lado esquerdo dele tá negativo. Ou seja, esse animal ou tem um problema no trigêmeo, que é o nervo do lado esquerdo, então ou é o trigêmeo do lado esquerdo, ou é o córtex do lado direito, desse lado aqui. Então, tem sempre esse lado contrário do déficit. Então, se ele tem o déficit no lado esquerdo, se for no cérebro, é do lado direito. Mesma coisa de pessoas. Pessoas também é assim. Aquele negócio de pessoa que tem um AVC no lado esquerdo, vai ficar com déficit no lado direito. É a mesma coisa de pessoas. Outro teste é a resposta à ameaça. Então, aproximar a mão aqui em direção ao olho do animal, testa nervos também, que é o que a gente está fazendo. Testa o nervo óptico, o nervo facial, e também testa o córtex. Então, testa a cabeça do animal também. O que ele tem que fazer aí? Ele tem que piscar. Então, aproxima e ele tem que piscar. Não pode encostar. Esse lado ficou meio ruim de ver. Ele está com o olhinho mais fechado, mas também está ok. Então, esse é o teste que a gente faz de aproximar, assim, e ele tem que piscar. Ele enxerga com o 2, então ele enxerga a mão vindo, e o facial, que é o 7, pisca. Então, ele enxerga e pisca. Esses trabalham juntos. E quem faz a mediação disso tudo é o cérebro, a cabeça, o cérebro, o encéfalo dele, que faz essa mediação aí. Então, testa essas três coisas, quando a gente faz a resposta à ameaça. Filhotes não tem. Então, essa resposta começa com animais de 2 a 3 meses, né? Isso é importante, porque senão tu vai fazer um teste num filhote, não vai ter, tu vai achar que é problema. Então, é normal filhote, até 2 meses, 3 meses, não ter essa resposta à ameaça. Nosso quinto passo. Estamos indo para o final, reflexos espinhais. Então, nós vamos testar reflexos. Qual que é o mais famoso de todos? O reflexo patelar.
De longe, esse é o mais conhecido. Então, a gente pega um martelinho e faz a percussão do tendão patelar. E aí o animal tem que mexer a perna, tem que fazer a extensão do joelho. Então, a gente está testando um nervo periférico. Qual nervo? O nervo femoral. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? O animal deitadinho de lado aqui, e aí, com o martelinho, faz, então, a movimentação no tendão patelar, e ele tem que mexer a patinha. Então, ele tem que fazer essa movimentação aí. Ó. Vamos ver de novo. Então, esse reflexo patelar, ele pode estar o quê? Ele pode estar normal, ele pode estar diminuído, ou ele pode estar aumentado. Ele pode estar essas três coisas: normal, diminuído ou aumentado. Então, se ele fizer muito lentinho, sugere que ele tem um problema neurológico. Se ele fizer muito rápido, também sugere que tenha problema neurológico. Tá, professor, mas como é que eu vou saber que é o normal? E agora, pegando os animais e testando animais normais. É a única forma, moçada. Não tem outra alternativa. E vocês poderiam começar com os animais de vocês aí, né, em casa, e fazer esse testezinho aqui, para ver como é que está o reflexo patelar dos animais, e conhecendo o que é um normal. Indo vendo o que é um reflexo patelar normal, senão o quê? Como é que tu vai saber o que é um aumentado e um diminuído, se tu não conhece o normal? Né? Então, isso é uma situação em que tem que ir fazendo, e aí com o tempo tu vai fazendo vários, e vários, e vários, e aí vai aprendendo. Outro testezinho é o reflexo de retirada. Então, a gente fez o patelar, e agora é o chamado reflexo flexor, que testa o nervo ciático. Alguns livros mais recentes até usam o termo isquiático. Então, isquiático e ciático é a mesma coisa. Então, o que faz? Dá uma apertadinha na pele interdigital, dá uma beliscadinha e ele tem que tirar. Esse é o normal e tem que fazer nos 4 membros. Então, aperta a pele interdigital e ele retira. Pronto. Bem rápido esse teste. Ó, ele vai puxar. Chamado de reflexo flexor ou de retirada. Claro, né, moçada? Faz nos 4 membros, né? Faz nesse e faz aqui na frente também. Faz em todos eles, nos 4. Para ver se os 4 membros estão ok. Um reflexo que a gente faz também é o chamado reflexo do panículo. Para que a gente faz o reflexo do panículo? Para localizar a lesão na medula toracolombar. Daqui até aqui. Essa região aqui. Localizar aonde, se o animal tem lesão aí na medula. Então, como é que a gente faz? Começa a apertar com a pinça, devagarinho, bem rente ao processo espinhoso de um lado e do outro lado do processo espinhoso. E aí, o normal é o quê? Que ele mexe a pele. Tipo quando tá tirando mosca, sabe? Então, ele tem que tremer a pele. Esse é o normal, e tem que começar logo aqui atrás. Quando tu já fez aqui nessa região aqui, ó, bem no final aqui, ó, começa a testar ele aqui. Começa a testar ele aqui em L7. E aqui ele já tem que mexer. Então, vamos ver esse animal aí.
E aí, o que vocês me contam desse vídeo aí? Quem é que consegue perceber alguma coisa, chegar numa conclusão, que às vezes é o jeito mais fácil de aprender? Eu não vi reflexo nenhum. Eu vi em alguma região não teve. Ó, tá subindo, né? Ele tá indo lá de L7 para frente. Tá apertando, apertando e não teve nada, né? Até agora. Ó, agora teve. Ali onde tá com o dedo, aqui, é onde teve o reflexo. Da metade para trás ele tá, tipo, digamos, morto. Para frente tá funcionando. Tem isso. Aquele... Aqui é negativo, negativo, negativo. Aqui deu negativo. E aqui deu positivo. Porque aqui ele mexeu a pele. Então, quer dizer que a lesão dele é aqui, aonde começou o reflexo do panículo. Daqui para trás não tem reflexo, então quer dizer que a lesão é aqui. Pode ser hérnia de disco, isso, professor? Isso. Ou hérnia de disco, ou tumor, mas normalmente hérnia de disco. Esse exame é feito em todas as vértebras? De repente eu não peguei a explicação toda. Começa aqui em L7, começa aqui na região de L7. Então aqui, ó, essa região aqui é a região final da medula, ó. Aqui está terminando a medula. Então começa a pinçar aqui atrás, ó. E é de trás para frente que se faz esse teste. E ele já teria que estar positivo aqui. Logo no início aqui, ele já tem que estar positivo. E naquele animal ali, ele não estava positivo. Aqui não, e ele começou aqui, ó. Então, quer dizer que a lesão dele é nessa região aqui. Próximo da onde começou. Ó, aí tá negativo. Negativo. Ainda negativo. Ó, positivo. Então, ele começou aqui, onde está com o dedo aí, ó. Então, a lesão dele é por aqui. Tá, professor? Para que isso? Para que isso aí? Ué? Aquele negócio que a gente falou da ressonância. O braçador vai fazer isso. O exame complementar. Isso. Nós vamos pedir uma tomografia ou uma ressonância nesse local aqui. Porque a gente viu, junto com outros testes, aonde que é o local da lesão. Por isso que nós estamos fazendo 6 passos do exame neurológico, para tentar localizar a lesão. Para isso que a gente está fazendo 6 passos. E por último, nós deixamos a palpação. Eu comentei ali com vocês que aquela probleminha no pescoço entre o atlas e o áxis dá muita dor, dói. Moçada, hérnia de disco dói muito também. Tumor, alguns deles dói também. Então, a palpação é fundamental para identificar lesões que causam dor. E a gente sabe, mais ou menos, quais são as lesões que causam dor. E quais são as que não causam dor. Então, por isso que a gente faz a palpação. Aquele cachorrinho lá que eu mostrei para vocês, que ele não dobrava, não voltava as patinhas aqui, ó, não fazia a resposta, ela tinha essa forma aí na palpação, ó. Ó, essa é uma resposta de dor, aqui nessa região. Cada animal responde de uma forma. Olhem a cabeça dela. Então, ela respondeu e o que acontece? Ela respondeu aqui, a dor. Se a gente quando eu fiz o panículo dela, que é o anterior, eu peguei com a pinça e pincei aqui, apertei. Aqui deu negativo.
aqui deu negativo, panículo, negativo, e aqui positivo. Então, nessa região aqui é o local da hérnia de disco dela. Então, nós vamos associando, né, os exames, os testes. Esse animal é o animalzinho que a gente viu que ele é paraplégico. A gente viu no início lá, com relação aos tipos de marcha. E esse animal aqui, ele é paraplégico. A gente viu antes no filme. E ele também tinha hérnia de disco. Olha como é que ele reagia à palpação. Esse é um animal que demonstrava muito mais dor e é muito variável. Então, aqui é o local da hérnia de disco dele, aonde doeu, exatamente aonde doeu. Então, a gente, junto com todos os outros exames, né, a gente, aqui, moçada, nós estamos no passo 6, né? Então, a gente está no passo 6. Nós já fizemos o 5, do 1 ao 5, né? Então, a gente foi juntando dados. E, por último, eu quero falar para vocês sobre o teste da dor profunda. Ô, moçada, alguém já acompanhou um teste de dor profunda, assim, que faz estágio, ou na faculdade, em algum lugar alguém falou para vocês assim, ó, esse é o teste de dor profunda. Alguém já acompanhou? Já viu eu fazendo? Ou em algum momento já teve contato com isso? É o de meter agulha, professor? De colocar agulha numa extremidade? Não, agulha não se usa em cães e gatos, mas acho que não é esse aí, esse é com uma pinça. Professor. Apertar com uma pinça. Professor, isso é possível de fazer na mesa cirúrgica para testar uma anestesia? Eu tenho vagamente alguma coisa na minha cabeça, mas eu não lembro. Não? Quando a gente foi no Mundo à Parte, a veterinária fez isso aí, que eu lembre. Eu tenho impressão também. A Gisele? Essa mesmo, ela fez pra gente. Tá, então assim, ó, por que a gente vai testar a dor profunda? A dor profunda é testada com uma pinça apertando um dígito. Não é apertar a pelezinha interdigital. Não é essa aqui. É para apertar o dedo. Apertar o ossinho. Para ver o quê? Se o animal sente a dor profunda. Por causa disso aqui, ó. A ausência de dor profunda é um prognóstico ruim. É uma lesão grave. Então, é por isso que se testa a dor profunda. Para saber o quê? Principalmente saber a gravidade da lesão. Então, a gente faz o quê? Qual que é a resposta que o animal tem que ter? Ele precisa fazer isso aqui, ó. Ele precisa vocalizar, morder. O que é isso? Ele precisa gritar, ele precisa querer morder ali, onde está apertando, te morder, ou pelo menos ele precisa olhar ali para trás, que quer dizer que a dor profunda está um pouquinho diminuída, mas ele precisa ter uma resposta de querer morder. Esse seria o ideal. Então, olha esse animal aí. A pinça aqui, ela está fechada. Apertou toda ela no dígito do animal. E olha a cara dele. Não está nem aí. Esse animal, moçada, as patinhas da frente dele estava tudo normal. Então, a lesão dele era no meio das costas, porque na frente ele está mexendo e estava tudo normal. Ó, então isso aqui é uma ausência de dor profunda. Então, a ausência de dor profunda quer dizer uma lesão grave. Pode ser atropelamento, pode ser hérnia de disco, pode ser tumor,
Qualquer uma dessas lesões pode deixar o animal sem dor profunda. O principal é trauma e hérnia de disco. Olha como é que é o normal. O animal tem que responder dessa forma. Apertou e ele tem que morder. Tem que tirar, querer sair. Esse é o normal. E aí eu queria que vocês olhassem esse animalzinho aqui, para a gente conversar sobre ele. Ele não responde a nenhum estímulo. Como assim? Ele não sente dor, nada atrás. Por que que tu acha? Porque tu tá apertando lá com eu não sei o que é isso, mas tá apertando lá, ele não tá respondendo a nada. Não tá sentindo dor. Mas por que que tu disse que ele não está respondendo? Aonde que tu está olhando? Não é que ele não puxa a perninha? E aí, moçada? Vamos lá, vamos conversar aí sobre esse animal. A pergunta é, ele tem dor profunda ou não tem dor profunda? Tem sim, professor. Ele puxa assim a perninha. acho que ele tem que não porque vi. Ele puxa um pouquinho. Ele puxa assim um pouquinho a perninha. Então, moçada, agora é o seguinte. Vamos ver. Provavelmente não vai estar todo mundo aí, mas agora eu preciso que vocês coloquem no chat. A pergunta é, tem ou não dor profunda? Então, vocês vão digitar sim ou não no chat. Enquanto isso, eu vou ali pegar uma água. O professor, na dor profunda, ele tinha que beirar, né? Tipo, uruivar ou querer morder, então... Ou se puxar também já ia ser um sinal. Não dá para escutar nada. Isso que a gente tem que falar. Tá, mas me diz uma coisa. Espera aí. Tem 5 que estão fantasma, que só tá ligado ali e só estão escutando a distância, né? Sim, 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 não, 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 sim, sim. Moçada, agora vamos conversar sério. Quem tá aí? Os 20 que estão aí. Dos 28 que estão
que estão ali aparecendo, 25, os 20 que estão aí. Olha só, eu quero falar com vocês uma coisa bem séria. Moçada, a grande maioria de vocês colocou que esse salsichinha aqui, ele tem dor profunda. E aí eu queria que vocês me dissessem por que vocês colocaram que ele tem dor profunda. Porque ele sentia, tipo, puxava a perninha, mas pensando bem, ele não tem, porque ele não uruiva, ele não tem temor de nada. O que falou aí? Leve olhada quando Gabriel. ela pega. Como é que é? Tá. E a outra colega falou o quê? Que ele olha quando ela aperta. Não, ele não olhou para o mundo. Ele não olhou ali para ele. Tá, olha a cara dele, olha só. Ele não está nem aí. Ele tá com a cara de moloidão, não tá nem aí, Popão. Professor, quando você estimular, você só vai ter o reflexo, mas ele não vai ter a dor profunda. Quem falou isso aí já estudou esses animais aí. Quem que falou? Tainara. Tainara, tu é a do cachorrinho lá do gato. Da Mundo à Parte? Não, do gato. Não. Ele que mandou a foto do gato branco hoje. Quê? A moça que mandou a foto do gato branco. Tá, mas o que tu falou é isso aí. O fundamento é esse. Então, deixa eu explicar para vocês. Ó, moçada, vocês podem não ter aprendido nada de semiologia. Nada. Mas eu gostaria que vocês pensassem nesse salsichinha aqui, ó. Esse cara aí. Esse animal é um paciente meu, lá de Caxias. E esse cara, esse tipo de cachorro aqui, ó, igual a esse aí, que eu vou botar de novo, esse é o cachorro que mais vai para cadeirinha de rodas e o que mais vai para eutanásia. Por que é o cachorrinho que mais vai para cadeirinha de rodas, ou para eutanásia? Por quê? Porque acontece o que aconteceu com vocês agora. E na pós-graduação, lá na Qualitas, acontece a mesma coisa. Os alunos da pós-graduação também não sabem, alguns de vocês diferenciaram, e agora a gente está conversando para isso. Muitos de nós, quando não começamos a estudar, a gente não sabe a diferença entre reflexo de retirada e dor profunda. Então, o que acontece? Esse salsichinha, quando os colegas veterinários pegam ele, o que eles falam? Olha, ele puxou a patinha, então ele pode ser que seja uma coisa não tão grave, ele pode melhorar. Ele puxou a patinha. Moçada, o que eu quero que você, resumindo toda a história, o que eu quero é que vocês saibam é que o puxar a patinha não tem nada a ver com dor profunda. Para o animal ter dor profunda, ele precisa morder, ele precisa se mexer, ele precisa querer sair dali. Ele não pode estar tão tranquilo que nem esse animal está. Ele não está nem aí para o pastel. Esse animal, por que o professor está falando que esse animal é o animal que vai para a cadeirinha de rodas, ou que vai para a eutanásia? Porque quem atende esse animal acha que essa mexida da pata é coisa boa. Essa mexida da pata não diz nada. Esse animal, por não ter dor profunda, a gente acabou de ver que, por que a gente testa a dor profunda? Porque a ausência dela nos diz que é uma lesão grave. Ou seja, esse salsichinha aqui, ele precisa ser operado imediatamente, o quanto antes. Ele precisa ser operado da hérnia de disco que ele tem aqui,
para remover essa hérnia, para quem sabe ele voltar a caminhar. Então, como as pessoas acham que mexeu a patinha é um bom sinal, não encaminham para cirurgia. Acha que vai poder voltar a caminhar. E eles não voltam a caminhar. Então, nunca confundam. Teve muito mais sim do que não. Esse animal, ele serve para nos mostrar que é fácil se confundir. Ó, isso aqui parece que é coisa boa. Isso aqui não quer dizer nada. Nada, nada, nada. O que importa é a cara dele, que ele não está nem aí. Ele não está reagindo à dor profunda. Ou seja, esse animal, a doença do disco intervertebral, que a gente falou lá, a hérnia do disco, ela tem 5 graus. Do grau 1 ao grau 5. O grau 1 é o mais suave. E o grau 5 é o pior estado que o animal pode estar. O salsichinha, esse está no grau 5. Está no pior grau. Porque ele não tem dor profunda. Então, o que vocês precisam entender sobre a dor profunda nesse momento é isso. Mas lembrando, mesmo o pessoal da pós-graduação tem dificuldade em entender isso, moçada. Então, vocês vão ter que, talvez, quem tiver interesse, se aprofundar mais. A Tainara, tu podia repetir o que tu falou, Tainara? Se tu estiver por aí ainda? Oi, professor. Podia repetir o que tu falou? Que ele tem a dor, que quando estimular a perna dele, vai ser apenas um reflexo da estimulação, mas não que ele tenha dor profunda. Isso. Então, moçada, talvez vocês ouvindo uma colega falando que fica no mesmo tom, vocês consigam memorizar mais do que eu falando aqui a noite inteira. É exatamente isso. Essa é o fechamento do nosso exame neurológico. Saber identificar a dor profunda. E não é fácil, moçada. Parece fácil. Esse aqui está bem fácil, mas nem todos são tão fáceis assim de identificar a dor profunda. E por último, para fechar tudo, né, para a gente fazer um fechamento, a gente tem esse quadrinho aqui. Ele é basicamente voltado para o reflexo patelar, principalmente. Então, falando sobre o reflexo patelar, com relação a como que ele responde para tentar localizar a lesão. A gente já vinha falando, né, sobre o local da lesão e aonde, para que a gente faz isso, né, para pedir exames, né. Então, esse quadrinho, vocês vão ter que, quem tiver afim, continuar lendo e prestando atenção nele, sobre isso aqui, ó. A medula do animal, ela é dividida em 4 partes. Olha aqui, ó, a região do pescoço, C1, C5, que é de cervical 1 a cervical 5, C6, T2, que é essa parte aqui, C6, T2, T3, L3, que é essa parte aqui, grande maioria das hérnias do salsichinha é nessa parte aqui, T3, L3, e L4, S3, de lombar 4 e sacral 3, que é essa parte final aqui. E cada localzinho desse tem um tipo de reflexo. Então, quando a gente tem uma lesão aqui, ó, no pescoço, C1, C5, os reflexos vão estar aumentados no membro torácico e no membro pélvico. Então, uma lesão aqui, ó, em C1, C5, vai estar aumentado o reflexo no membro torácico e no pélvico. Então, isso aqui, moçada, tem que decorar. Essa tabelinha tem que decorar. Para saber o que está aumentado. Vamos pegar um exemplo aqui, bem simples. Vamos pegar essa região T3, L3 aqui, que é a mais comum de local de hérnia de disco. Então, olha como é que a gente interpreta a tabelinha. A lesão dele é aqui, no meio das costas. Se a lesão é no meio das costas, aqui, na patinha da frente, vai estar tudo normal.
Então, os reflexos vão estar normais. E, quando a lesão é aqui, em T3 e L3, na patinha de trás, o reflexo vai estar aumentado. Então, isso é uma coisa que a gente precisa decorar, lembrar, memorizar, essa tabelinha, para a gente conseguir chegar no quê? Interpretar a lesão. De novo, para quê? Porque se tu achar que a lesão é aqui e tu for fazer uma imagem, tu vai gastar R$ 1.500 pedindo uma tomografia nessa região aqui. Se tu achar que é aqui, tu vai gastar também 1.500. Essa é a divisão utilizada para solicitar exames, principalmente os de imagem, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Então, é nisso que se baseia esse pedido de exames. Professor, eu estou na dúvida se a lesão é aqui, nessa região, C1, C5 ou C6, T2. Posso fazer a ressonância nos dois? Pode. Só que tu vai pagar os dois. 1.500 e o segundo local um pouquinho, às vezes, é mais barato. O segundo ponto, entendeu? Aí C6, T2 seria um pouquinho mais barato. O que eu quero que vocês entendam é que a gente precisa saber as respostas dos reflexos para identificar a lesão e aí aonde que nós vamos pedir exames. Então, são duas coisas que, resumindo tudo, e o que fecha para nós é identificar dor profunda e conhecer, saber, identificar o local da lesão. Então, são as duas coisas mais importantes aqui da semiologia do sistema nervoso. Moçada, nós, baseado nisso, nós vamos ter um casinho também para fazer. Quem conseguiu ir fazendo os casos, moçada, eu tenho certeza que, assim, fez tudo certinho e tal, consegue ter um ganho a mais, sabe? Principalmente agora, assim, nessa distanciamento. E aqui agora a gente vai ter também, então, um casinho para fazer sobre o sistema nervoso. No mesmo padrão, é um videozinho que a gente vai tentar colocar em prática o que vocês, que a gente viu. E aí, então, vai estar no Connect ali, esse videozinho. E a ficha que vocês vão preencher baseado no vídeo. Então, a ficha de exame neurológico que vocês vão preencher baseado no vídeo que está ali do caso. Professor? Pode falar. E o prazo de entrega? É porque a gente está meio apertado agora no final do semestre. Não, para semana que vem, deixar também sempre a mesma coisa. Ah, tá, obrigada. Tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, moçada. Deixa eu só mostrar para vocês. Professor, só para te avisar, talvez tu não viu, lá tá como se tá 60 dias em atraso o prazo de entrega do trabalho de hoje. Nossa, 60 dias. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou olhar lá depois, porque 60... Então, eu coloquei a data errada. Deixa eu só, antes de mostrar para vocês aqui um negócio. Professor, e se o animal está com dor profunda, qual vai ser a reação dele com o exame? Quem é que responde aí para nós essa pergunta? Quem é que se anima? Ele vai tentar morder, né? Sair. Morder, gritar, sair. Ele não vai simplesmente puxar a patinha. Essa é a resposta correta aí para a colega que pediu. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, peraí. Professora, a ficha que tu diz é o preenchimento daqueles 6 passos? Isso, ó,
Vocês estão vendo o Word aí? Sim. Tá. Aqueles 6 passos, boa pergunta aí da colega. Aqueles 6 passos, na verdade, estão distribuídos aqui nessa ficha. A gente não precisa saber decor aqueles 6 passos. A gente tem uma ficha, né, moçada, que a gente preenche. Que aí tu vai seguindo. Então, essa ficha aqui é o que está lá na atividade para vocês. Então, ela tem já preenchida a anamnese. Então, aqui está a anamnese do animal. E aí, vocês vão, ó, já tem aqui o estado mental, que é alerta. E aí, vocês vão colocar como é que está a postura da cabeça, como é que está a locomoção. E já tem também os nervos cranianos preenchidos. O que não tiver no exame, o que não tiver no vídeo, vocês vão ter que colocar aqui como o que vocês imaginam que vai estar. Baseado no quê? Principalmente, o negócio principal é isso aqui, ó. Esse é o negócio, a localização da lesão. Então, vocês vão ter que ver o vídeo e tentar chegar, tá, mas esse animal tem uma lesão em C1, C5, C6, T2, T3, L3 ou L4, S3? E o que não tiver no vídeo, vou dar um exemplo para vocês. Olha, eu acho que é T3, L3. É só uma simulação, tá, moçada? Eu acho que é T3, L3. Coloquei aqui. Então, quando eu for preencher os meus reflexos, como é que, se eu botei que é T3, L3, aqui no membro torácico, como é que vai estar o meu reflexo? Vai estar 2. E aqui também 2. Porque é T3, L3, é no meio das costas. Então, no meio das costas, que vai estar alterado é para trás. Então, aqui vai estar normal. E aí eu preencho como é que ele vai estar aqui. Vai estar normal, aumentado, diminuído, ausente, como é que vai estar o reflexo. Então, isso é baseado no local da lesão que tu percebeu no vídeo. Então, o que não tiver de passos do exame, nós colocamos o que nós imaginamos que vai estar ali acontecendo. Essa é a forma de preencher essa ficha aqui. Então, é essa aqui que vai estar lá. Que já está lá. Para mim, ela não aparece ainda, só o vídeo. Para mim também não. Para mim também não. Para mim também não. Então eu acho que eu deixei oculto. E daí, então, já vou colocar agora aqui. E aí vocês vão ter que... Bom, mas vocês vão entrar e sair depois de novo. Então, já é para estar aparecendo depois para vocês aí. Deixa eu ver aqui. Agora aparece. Apareceu? Beleza. Moçada, dúvidas, então?